dia. Hoje é quarta-feira, né? 27 de maio de 2020. Então, o professor quer dar um lembrete para vocês, tá bom? Assim, quem tá seguindo direitinho, fazendo as tarefas direitinho, né? Acompanhando as aulas, se esforçando, fazendo, tudo bem, tá? De parabéns, tá? Só que a prof gostaria que todos fizessem, porque senão fica comprometido o ano letivo, né? Porque assim, é uma coisa séria, né? Assim, para não comprometer o ano letivo de vocês. Então, para que ninguém fique com o ano letivo comprometido, todos têm que seguir direitinho, fazendo as tarefas, né? Agora, se a prof vê que tem alguém que não tá fazendo, não tá ligando, aí eu tenho que ver, eu não sei como que vai ficar, tá? Então, a prof gostaria que todos fizessem, que todos acompanhassem, tá bom? Então, vamos corrigir hoje as nossas tarefas? Vamos começar lá na onde nós começamos, lá no livro de português, né? Na apostila de vocês. Vamos começar corrigindo, né? O que vocês já fizeram. Então, vamos ver. Então, nós comecemos... esse aqui é o de matemática. Então, tá, prof, errou. Bom, então, vamos corrigir a matemática, tá? Depois da português. Vamos corrigir, então, primeiro a matemática, tá bom? Então, vocês pegam lá o livro de matemática pra gente corrigir, tá? Aí tem lá a unidade 1, né? Que começa lá na unidade 1, a matemática e a arte. Aí ali não tinha nada para corrigir, só para observar, né? Observar aquele quadro com as figuras geométricas na parede, aquele menino ali olhando, e ali uma plaquinha ali dizendo: mantenha a distância da obra, distância mínima de 1 metro, né? Então ali ele tá, você vê que ele tá mantendo a distância, né? Ele tá olhando de longe a obra lá, né? Aí aqui também não teve, né? Só foi mostrado as figuras geométricas, os tecidos, as estampas, né? Lá da África, que tem aquelas estampas lá, estampa de tecido do Quênia, estampa de tecido de Gana, estampa de tecido da Zâmbia e estampa de tecido da África do Sul. Então, essas não tinha nada para responder ali, né? Só observar também. Aí lá, construindo conhecimento também. Ali já tem, né? Então, vamos lá ver. Beto e Carlos gostam de fazer desenhos com figuras geométricas. Beto desenhou figuras planas com segmentos de reta. E Carlos fez seus desenhos usando linhas curvas. Veja os desenhos a seguir e descubra quem desenhou cada um. Então, lá o Carlos desenhou retas, né? Aquelas figuras geométricas lá com linhas retas. E o outro lá, o Carlos, o Beto desenhou reta e o Carlos desenhou curvas. Então, lá você vai dizer embaixo quem desenhou a retas e quem desenhou as curvas. Então, Beto desenhou as retas e Carlos desenhou a curva, né? Porque você pode ver que na onde o Beto desenhou, ela não. Aí, quando ela faz aquela curva, né? Tipo um círculo, ele tem uma curva. Essa figura lá, ela tem uma curva, né? Essa aqui, ó, faz uma curva aqui. Então, a resposta é: Beto desenhou a primeira e Carlos desenhou a segunda, linhas com curvas. Tá bom? O círculo é um polígono? Por quê? Não, né? O círculo não é um polígono.
pois o seu contorno é formado por linhas curvas, né? Ele não é uma coisa assim, ele é curva, né? Então, ele não é um polígono, porque o polígono, ele só é de linhas retas, né? Então, tá lá, não, porque o círculo tem curva, né? E o polígono, ele é de linhas retas. Então, lá, né, tem lá na continuação, lá, faz a mesma parte da 1. Medidas de comprimento. Samara faz cachecol de tricô para vender e utiliza algumas medidas de comprimento durante a confecção. Então, tem lá, complete a frase a seguir com as medidas do quadro. E lá no quadro tem a medida: 300 metros, 90 centímetros e 4 milímetros. Para fazer um cachecol qual daquelas medidas ela usou? Um cachecol não vai ter 300 metros, né? Nossa, não existe um cachecol de 300 metros, né? Aí, 90 centímetros, pode ser, né? Um cachecol de 90 centímetros, vai ser mais ou menos assim, né? 4 milímetros, não, porque 4 milímetros é coisa mínima, né? Uma coisa muito pequenininha, é mínimo, né? 4 milímetros. Então, a resposta certa ali vai ser, para fazer o cachecol de 90 centímetros, Samara utilizou um novelo de lã de... Aí sim, né? O novelo de lã tem 300 metros ou até mais, né? O novelo de lã pode ter 300 metros, né? Então, ela usou o novelo de lã de 300 metros e agulhas com larguras de 4 milímetros. Aí vem 1 milímetro, né? Porque a agulha, né, não é uma coisa enorme, né? É uma coisa assim, pequenininha, né? E essa que ela usou era bem pequenininha, né? 4 milímetros, é aquela agulhinha assim mesmo, né? Então tá. Aí lá tem a explicação, né? A continuação da 2, 10 milímetros, 1 centímetro. Então, vai 10 milímetros para dar 1 centímetro. Então, 10 milímetros para dar 1 centímetro, sim, bem, né? 100 centímetros, 1 metro. Né? Cada 100 centímetros é 1 metro que nós já vimos, né? Quantos milímetros há em 1 metro? Então, se 100 milímetros é 1 metro e 10 milímetros é 1 centímetro, quantos que vai dar 1 metro, né? São 1000 milímetros. 10 vezes 100, né? 10 vezes o 100, para dar 1000 milímetros. Então, a resposta lá, 1000 milímetros. Quem fez, acertou, tá? Quem errou, apaga lá e faz certinho, tá bom? Você faz algum artesanato ou outra atividade artística? Qual? Então, essa ficou de você, né? Se você faz, você responder sim, se não, que não, né? Daí, quem faz é resposta pessoal, tá? Medida de comprimento. São muito úteis em nossa vida. Imagine a seguinte situação. A Ariel estuda no colégio Poliedro no período da manhã e à tarde tem aulas de natação. Certo dia, ele consultou um aplicativo no celular para saber qual a distância entre o colégio e a escola de natação. Então, ele abaixou lá o aplicativo no celular, né? Vocês lembram que nós fizemos? Para ver a distância. Aí, lá tá a distância. E aqui do lado, ó, tem aquele quadrinho lá, né? Que tá dizendo a distância, né? Que tá mostrando, ela siga a direção norte na rua das Arraias, 600 metros. Vire à direita na Rota das Orcas, 270 metros. Vire à esquerda na Avenida Tubarão, 130 metros.
O desenho do trajeto tem curvas ou é formado apenas por segmentos de retas? Se a gente olhar bem ali, né, ele só tem linhas retas, né? A gente não consegue ver nenhuma curva ali, né? Então, ele é formado por segmentos de reta. Qual o comprimento total do trajeto? Então, você vai ali do lado, você vai ver que lá tem 600 metros, 270 metros, 130 metros. Então, você vai somar esses, né? Tudo essa metragem ali que tá ali, de uma rua, da outra. Aí vocês vão somar, né? Aí que vai dar 1.000 metros, 600 metros, mais 270 metros, mais 130 metros. Vocês fazem a continha lá, vai dar 1.000 metros, né? Qual o significado do tempo de 11 minutos que aparece no mapa? O que ele gastou 11 minutos para fazer, que tem ali no mapa? Para percorrer o destino dele, né? É a duração, é a previsão que ele fez durante o trajeto, né? É a previsão do tempo ali, né? Que ele gastou para fazer o trajeto. Foram de 11 minutos. Pesquisa o que significa a sigla KM que aparece no mapa. Então, lá no mapa tá lá 11 minutos, 1 quilômetro. O que quer dizer aquele KM? Então, a prof praticamente já deu a resposta lá do dia da água, né? É a abreviação do quilômetro. Se você for lá escrever 2 quilômetros, você não precisa escrever 2 quilômetros, você põe a 2 km, que é o mesmo, né? Que 1.000 metros. Né? 1.000 metros é 1 quilômetro. Então, se você fez lá certinho, lá tá bom, certo, né? Agora, se você não conseguir fazer, fez errado, aí você apaga direitinho e faz lá, tá? Posição relativas entre retas. Joaquim é marceneiro, um artesão que trabalha com madeira e constrói móveis e objetos decorativos. Observe este portão construído por ele e depois responda as questões. Aí você vai ver aquele portão lá, né? Já vimos lá. Tem lá um portão. Nesse portão existe tábuas que se cruzam em um ponto? Sim, né? É bem, né? Dá pra ver, né? É bem, é só você olhar a figura, você já vê que as tábuas aqui, que as madeiras aqui se cruzam, né? Há tábuas que não se cruzam? Sim. Tem umas que não se cruzam, né? Tipo essas daqui, ó. Elas se cruzam aqui no meio, mas dos lados elas são retas, né? Então, a primeira resposta lá, sim, né? Existem madeiras ali, tábuas que se cruzam. E também existe as que não se cruzam. Então, vamos lá. As retas que se cruzam em um ponto chama-se retas concorrentes. E as que não se cruzam por terem a mesma direção chamam-se retas paralelas. Então, como a prof já explicou, né? Ali nem é um exercício, é só uma explicação, né? Que as retas paralelas, elas são paralelas, né? Paralelas uma à outra. E as retas concorrentes, elas se cruzam. Então, no caso, ali no portão, tem retas paralelas e retas concorrentes, né? Aí, aqui tá... Existe um movimento artístico que utiliza efeitos da ilusão de óptica nas obras. Esse movimento é chamado de opti-art. A ilusão de óptica é um efeito causado por imagens que confundem a nossa visão, provocando sensações de movimento e de curvas. Mesmo quando são imagens formadas apenas por linhas retas,
Veja alguns exemplos da ilusão de óptica. Então, como a prof já explicou, né? A ilusão de óptica é mesmo que se o desenho, a figura lá for de linha reta, se você olhar assim, parece que tá tudo embaraçando, se mexendo, né? Aquelas coisas de listra, uma pertinha da outra. Então, você olha assim, parece. Então, isso é uma ilusão de óptica, tá? Aí, então, lá tá o desenho. Na imagem acima, as retas desenhadas são paralelas? Sim, né? Ó, é uma do lado da outra, né? Elas são paralelas. Aí tem uma segunda imagem lá. Então, a primeira lá é assim. Aí tem uma segunda imagem. Na imagem acima, há alguma linha curva traçada? Não, né? Nenhuma tem traçada, é tudo reta. Não tem curva, não tem nada traçado, é tudo reta. Mas você olha a figura ali, né? A figura tá paradinha ali, mas parece que ela tá balançando, se mexendo. E quantas coisas existem assim, né? Que a gente, uma blusa de listra, a gente consegue, parece. Então, isso chama-se ilusão de óptica. Então, vamos lá. Ângela é designer de interiores, profissional que cria projetos de decoração para ambiente. Ela gosta muito de usar portas, retratos no trabalho que faz. Nós estamos lá na página 19, tá? Começamos lá do comecinho, agora é na página 19. Observa alguns portas-retratos selecionados por Ângela para um projeto. Aí lá tá os portas-retratos, né? Que ela fez lá em forma de figuras geométricas. Eles lembram polígonos. Os polígonos possuem lados e vértices. Os lados são segmentos de reta e as vértices são pontos. Veja. Então tá lá, né? Esse polígono lá, ele é um retângulo, né? Aí ele tem lá o lado, né? E tem a vértice, que é onde se encontra, né? Os lados lá. Quantos lados tem o polígono acima? 4 lados, né? Ele é um retângulo, então ele tem 4 lados. E quantas vértices? Também 4, né? Porque ele se encontra ali 4 vezes. Então, ele tem 4 vértices. Então, a resposta 6, 4. E a resposta 7 também é 4. Se vocês acertaram, né? Que é tudo bem facinho. Agora, estamos lá na página 20. Agora, preencha o quadro a seguir de acordo com a quantidade de lados e vértices de cada polígono. Então, tá lá, né? O triângulo, o quadrado, o pentágono, o hexágono. Aí tá pedindo lá embaixo, né? O triângulo a gente sabe que ele tem 3 lados. Aí o quadrado, 4. Aí vocês vão pôr lá, 4 lados. E o pentágono, 5 lados. E o hexágono, 6 lados. Número de vértices são os mesmos, né? O triângulo tem 3, o quadrado tem 4, o pentágono tem 5 e o hexágono tem 6. Triângulos. Gabriela faz belíssimo vaso de cerâmica. Ela gosta muito de dar acabamento aos vasos, aplicando as técnicas de mosaico, uma arte decorativa milenar que utiliza a colagem de pequenas peças de diversas cores para formar uma figura. Observe os detalhes do vaso que ela acaba de fazer. Acho que foi ontem, né? Foi segunda-feira essa aula. Olha aí, ó. O vaso que ela fez, né? Cheio de formas geométricas. Qual é o nome da figura geométrica que mais aparece no mosaico? Lá no trabalho que ela fez? O triângulo, né? Você pode ir lá ver quantos triângulos, né? Praticamente formados por triângulos.
o vaso dela, o mosaico lá. Quantos lados e vértices há nessa figura geométrica? Se é triângulo, há 3 lados e 3 vértices. Então, vamos lá para o outro. Triângulos são polígonos que têm 3 lados. Eles podem ter lados de medidas iguais ou diferentes entre si. Veja o nome que damos aos triângulos de acordo com as características dos seus lados. Então, isso aqui é só para observar também, né? O triângulo lá com 3 lados, com o mesmo comprimento, que chama triângulo equilátero. Aí tem o triângulo isósceles, né? 2 lados com o mesmo comprimento. Aí tem o triângulo escaleno, 3 lados com comprimentos diferentes. Aí quadriláteros. Silvia é costureira profissional que transforma tecido em roupas e outras peças. Sempre ao final de sua produção sobram vários retalhos de tecido. Aí vocês vão observar lá, né? Observe as formas de alguns retalhos que sobraram do retalho do trabalho da Silvia. Então, esse aqui é o retalho que sobrou do trabalho dela, né? Em formas geométricas. Aí vamos responder lá. Todos os retalhos lembram polígonos? Sim, né? Porque ali não tem nem... São todas linhas retas, né? Todos linhas retas, né? Elas se encontram ali, tem as vértices, mas são retas. Então, sim, né? Se é um polígono, todos os retalhos lembram polígonos porque são planas, né? Com linhas planas e retas. Mas você vai responder ali sim. Todos os polígonos que esses retalhos lembram têm a mesma quantidade de lados e vértices? Sim, né? Ali um tem 4 lados, todos têm 4 lados ali, né? Então é assim, quantos lados e quantas vértices cada um? Aí lá a resposta é assim. Quantos lados e quantas vértices cada um tem? 4 lados e 4 vértices, né? Todos têm 4 lados e tem 4 vértices. Essas formas geométricas são chamadas de quadriláteros, que são polígonos que têm 4 lados. O nome já diz, né? Quadriláteros. Agora conheça o nome e as características de alguns quadriláteros. O trapézio. O trapézio também tem 4 lados, né? Então, ele é um quadrilátero. O quadrilátero que tem um par de lados paralelos é um par de lados não paralelos, é chamado de trapézio, né? Quadrilátero que tem um par de lados paralelos e outros não paralelos é chamado de trapézio. Então, esse quadrilátero ali, né? Aí, olha lá, a resposta tá ali em cima, ó. Né? Que essa aqui é um trapézio. Paralelogramo. O quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos é chamado de paralelogramo, tá? A resposta também é só... Isso aqui tá dizendo que é um paralelogramo, né? Então, é um quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos, é chamado de paralelogramo, tá? A resposta, então, lá é paralelogramo. Retângulo e quadrado. Observe os retalhos. Tanto o retalho A quanto o B lembram paralelogramos. O paralelogramo A é chamado de retângulo. E o B é chamado de quadrado. Então, você tem lá o retângulo A e o quadrado B. Agora, responda questões. Todos os lados de paralelogramo A têm a mesma medida? Não, né? Porque ele é um retângulo. O retângulo
ele não tem a mesma medida, né? Ele tem os lados iguais, a base e a parte de cima lá são iguais, né? Então ele tem dois lados, os lados iguais e a parte de cima e a parte de baixo iguais, né? Então ele tem dois lados iguais e dois iguais. E o quadrado? Aí tá lá, né? Todos os lados do paralelogramo, o B tem a mesma medida? O B é o quadrado sim, né? Todos os lados dele têm a mesma medida. Então lá é assim, o retângulo não e o quadrado sim. Então tá, essa aí é a nossa matemática, tá? Que era para aí tá corrigido, né? O prof falou tudo. Aí quem não pega o caderno, daí já vai ouvir o áudio, já vai corrigindo. Aí nós paremos aí na página, corrigiu desde lá do começo até a página 23. Aí depois tem aquele material lá de as tarefinhas lá do caderno de atividades lá, né? Atividades, aquele outro livro lá de matemática, né? Aí outro dia a prof vai corrigir aquele lá, tá? Acho que a prof pediu para fazer até a página 9, né? Acho que foi até a 9. Aí outro dia a prof volta corrigindo aquele lá, tá? Atividades complementar, né? É aquele material lá. Então outro dia a prof vai corrigir aquele lá de matemática, tá? Então hoje tá corrigido a matemática do livro lá, tá? Daquele um mais grosso que vocês têm lá. Aí daqui a pouquinho a prof volta a corrigir a de português, tá?